Olá, você já se perguntou se nós devemos buscar a Deus para tomar decisões? Ou até mesmo como definir a voz dele ou a sua vontade nessas situações? Confira isso e muito mais após a vinheta. Segura a vinheta. Rafa, que decisões nós podemos tomar? Tem muitas decisões. A gente fica muito indeciso com um monte de coisa, né? Se você é jovem, às vezes nem precisa ser necessariamente um jovem, mas você vai em algum momento se perguntar em que carreira que eu devo seguir na minha vida. Eu devo fazer faculdade X, faculdade Y? Eu devo começar a namorar ou não devo começar a namorar? Tem tantas questões que a gente acaba levantando. E se você é um cristão, você vai se perguntar: qual é a vontade de Deus para essa decisão? E como eu vou discernir a voz de Deus para essa decisão? Esse é o tema do nosso bate-papo e nós vamos responder esses questionamentos com o nosso objetivo aqui, que é embasar como Deus nos orienta a tomar as decisões, né? Então vamos começar. Muito bem, existem duas passagens ou dois textos na Bíblia que eles são um pouco polêmicos e eles são bastante usados quando nós entramos nesse assunto, que é discernir a vontade de Deus para tomar decisões. Então, vamos dar uma olhada nesses dois textos. O primeiro se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E ele diz o seguinte, na versão NAA: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Muito bom. Esse texto é um texto um pouquinho polêmico quando se trata sobre esse assunto, porque vai falar sobre provar a Deus. Mas realmente é isso que o profeta Malaquias queria dizer nesse trecho? Até tem uma questão, que as pessoas, quando o Armando falou de provar a Deus, o que seria esse provar a Deus? Às vezes a pessoa fala assim, bom, para tomar tal decisão, se Deus fizer isso aqui, então significa que essa é a vontade de Deus. Bom, se Deus não fizer, significa que não é a vontade de Deus. Tem até um exemplo que eu vi um pastor contando, né? Que ele estava paquerando uma menina e aí ele descobriu o telefone dela e ele foi ligar para a menina. E ele fez a seguinte prova com Deus. Bom, se ela atender o telefone na terceira chamada, no terceiro então significa que Deus tinha propósito com o namoro deles. Isso é colocar Deus à prova. Esse é o provar. Às vezes as pessoas pegam essa situação e usam esse texto de Malaquias 3:10. E aí o Armando vai explicar o porquê que não pode usar esse texto para responder essa questão. Exatamente. Quando a gente olha para o versículo 9, nós temos uma noção um pouco mais completa sobre o significado dessa passagem. No versículo 9 diz o seguinte: com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Então aqui nós encontramos um contraste. E na Bíblia existem diversos contrastes entre uma coisa boa e uma coisa ruim, a obediência e a desobediência. E isso de forma muito didática. Então aqui nós olhamos para o versículo 10, quando ele vai falar de uma bênção, mas no verso 9 ele está falando de um contraste, que é a maldição. Por quê? Porque nesse texto eles estavam falando sobre obediência. O povo deveria entregar parte do seu trabalho ao templo, parte do seu trabalho à casa de Deus, e eles não faziam isso. Então eles estavam roubando de Deus. Logo, esse texto ele é usado para designar obediência e desobediência. O povo não estava entregando o que deveria para Deus. Exato. Então, resumindo o que o Armando falou, se nós tratarmos Malaquias 3:10 para usar como base de tomada de decisões, nós estamos distorcendo o sentido do texto, porque o contexto vai falar sobre aquele que obedece e aquele que desobedece e qual é a consequência dessa obediência ou desobediência. Então não tem nada a ver com decisões. Vamos para o segundo texto então. O segundo texto se encontra em Juízes, capítulo 6, do verso 36 até o verso 40. E nesse trecho diz o seguinte: quando Gideão ele prova Deus. E quando ele realiza essa pequena prova, esse sinal, o que Gideão ele pediu? Bom, Gideão tinha sido levantado por Deus para ser um juiz. E um juiz, naquela época, quando o povo tinha saído do cativeiro do Egito, ele foi levantado para livrar aquela população de determinada opressão. Então Deus levantava uma pessoa para libertar o povo. Isso era um juiz.
E aqui Gideão tinha sido levantado como um juiz. Então ele pede um sinal para Deus, ele pede uma prova para Deus. Ele diz o seguinte: eu vou colocar o algodão na parte de fora da minha casa e se a terra estiver seca, o algodão estiver molhado, algo bem improvável, então significa que eu estou vendo Deus comigo. Então ele pede esse sinal para Deus e Deus faz. E aí, insatisfeito com esse sinal, ele pede o segundo sinal, que é o inverso. Então eu vou colocar o algodão fora da minha casa e se realmente Deus estiver comigo, aquele algodão ele vai estar completamente seco e a terra molhada. Algo também bem improvável de acontecer. Mas acontece. Como que a gente deve interpretar esse texto? Porque aqui também existe uma prova com Deus que Gideão ele vai fazer. Então, qual que é a nossa visão? Qual que é a visão mais sensata sobre o que estava acontecendo aqui? Quando a gente olha para esse texto, estamos olhando para um trecho histórico. Ou seja, ele vai narrar o que aconteceu. Então, não necessariamente é uma ordenança ou um mandamento, uma ordem que devemos cumprir, mas sim uma narrativa, algo que aconteceu. E aqui, então, é um episódio onde Gideão prova a Deus. Não necessariamente devemos fazer igual. Por quê? No início do capítulo 6, eu vou ter que abrir aqui. Diz o seguinte, no capítulo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Quando nós olhamos para a história de Gideão, o foco pode até se tornar essa passagem onde ele prova a Deus, porque ele poderia estar inseguro. Mas, na verdade, o foco da vida e da história narrada de Gideão na Bíblia não é sobre a insegurança dele, mas sobre a fidelidade de Deus. Porque Deus o levantou e o anjo disse: o Senhor está com você. Por mais que Gideão duvidasse, por mais que Gideão pedisse essas provas, para tornar mais concreto, Deus ainda estaria com ele. Então, o foco desse texto não é a insegurança de Gideão, mas sim o Senhor e a fidelidade dele. Exato. Até tem um outro ponto muito relevante que a gente tem que considerar. O Armando falou que é um livro histórico e como livro histórico, a gente tem que entender que a Bíblia estava sendo escrita. A Bíblia não estava completa como a gente tem hoje com todos os livros. Então, a compreensão de Deus que Gideão tinha era totalmente diferente da compreensão que a gente tem hoje, porque Deus se revelou por completo na sua palavra. Tudo que Deus queria revelar sobre quem Ele é e como agir na sua vontade está na Bíblia. Então, esse é um contexto muito importante. Gideão fez prova com Deus, mas o conhecimento que ele tinha de Deus e aquilo que ele tinha para confiar em Deus era um pouco diferente do que a gente tem hoje. Não que a fé de Gideão fosse maior ou menor, não é essa a questão do texto. Aqui a gente está falando que Gideão fez prova com Deus, provou sua fidelidade e ponto. Era o que tinha na época. Com a Bíblia que a gente tem hoje, com a explicação que a gente tem hoje, nós podemos tomar outras vertentes, Nós podemos provar da fidelidade de Deus de um modo bem diferente e a gente vai ver isso mais para frente. Agora, a gente quer dar 4 ferramentas muito importantes para você saber como tomar decisões segundo a vontade de Deus ou discernir melhor o que seria a vontade de Deus para determinadas situações da sua vida, certo? Gente, antes da gente entrar nas 4 ferramentas, eu acho importante ressaltar que a base desse estudo e desses argumentos, dessas ferramentas, vem do livro do Heber Campos Júnior, um pastor muito abençoado de Limeira, e ele escreveu um livro que é Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Muito top, um livro muito sensacional. Então, vamos começar com essas ferramentas. Eu gosto muito da maturidade, da sensatez que o Heber Campos Júnior trouxe para esse assunto tão complexo e tão delicado. Então, vamos tratar aí. Primeira, reflexão. O que envolve reflexão? Quando a gente fala essa palavra, e essa primeira ferramenta, envolve meditação. Rafael, o que vem na sua mente quando fala meditação? E fica citando uma sílaba. Isso, você começa a sentar. Exatamente. A gente puxa ideias de religiões orientais quando citamos meditação, que é a ideia de se esvaziar, de entrar em contato com nós mesmos.
Mas na verdade, quando nós fazemos isso, estamos entrando em contato e se enchendo de alguma coisa que não é Deus. Então, a meditação, principalmente quando olhamos para Josué, o capítulo 1, versículo 8, lá está escrito que eles precisavam meditar de dia e de noite. Então não é se esvaziar de tudo, mas se encher das coisas de Deus. Isso é meditar. Isso é manter sua mente ligada dia e noite na palavra de Deus. Então, você deve estar se perguntando, tá, então como que eu uso reflexão para se encher de Deus? Você vai ler a palavra de Deus e você vai refletir sobre o que a palavra de Deus diz. É simples, é básico, mas é fundamental. E é com base nisso que a gente toma muitas decisões. Às vezes, numa situação difícil, numa leitura bíblica, e você meditar nela com base numa oração, você ler e orar aquele texto, pode abrir muito a sua mente para o que você vai decidir. Então, essa é a primeira ferramenta. Reflexão com 2 pilares aqui, né? Leitura da palavra de Deus e oração. E uma alternativa bem prática para você colocar isso aqui em exercício é o seguinte: você listar os prós e os contras da decisão que precisa ser tomada. Então, se você se encontra em estado de confusão sobre tomar alternativas, liste os prós e os contras, meditando na palavra de Deus, estando ligado e sempre refletindo nas coisas que são do alto. E aí sim a gente consegue ter uma visão mais sensata, né? Glória a Deus. Segundo ponto. Qual que é a segunda ferramenta, irmão? Aconselhamento. Essa é uma ferramenta muitíssimo importante. Parece óbvio isso que a gente está falando, né? Mas se você colocar em exercício, se Deus quiser, o Espírito Santo vai te guiar para coisas muito boas. E o aconselhamento é ouvir as pessoas mais velhas, é ouvir aqueles que têm mais experiência que você, e geralmente são pessoas que já tiveram mais experiência com Deus também. Então, ouvir essas pessoas é muito importante para você tomar uma decisão. Às vezes, os caminhos ou as opções que você está considerando, uma pessoa mais velha traz um segundo ou uma terceira opção, um olhar que você ainda não tinha sobre a situação. Então é muito importante procurar o seu líder, né, dentro da sua igreja, os seus pastores, seus pais, avós, sei lá, quem for mais experiente, que você considera que tem mais a oferecer. Sim, e assim como o Rafa citou aqui, pastores, pessoas mais velhas, é importante a gente ter esse critério, né? Em quem nós vamos buscar ajuda, em quem nós vamos buscar conselhos. Às vezes as pessoas mais velhas não falam o que nós queremos ouvir, mas é justamente assim que a gente encontra mais sabedoria para tomar decisão. Muito bem. Agora a gente vai para a terceira ferramenta. E essa eu gosto bastante. A terceira ferramenta é a suspeita. O que é a suspeita, irmão? A suspeita é você não se dar o luxo de acreditar que você é tão bonzinho assim, né? Nós temos que duvidar no nosso coração. Tem muita gente que acaba tomando a decisão com o sentimento de que aquele seria o melhor caminho. E está muito óbvio para ele que aquele é o melhor caminho. Duvide. Dê o privilégio, dê essa garantia para você de duvidar do seu coração, mesmo que seja tão óbvio. Duvide. Tem uma passagem do filme Guerra Mundial Z, um filme de zumbi. E não vamos extrair leite de pedra, né? O filme tem algo a ensinar assim. Tem uma cena muito legal em que, no contexto do filme, é uma invasão de zumbis e só uma nação do mundo inteiro tinha se protegido de uma invasão zumbi. Então, a nação de Israel tinha construído muros e quando os zumbis invadiram, era a única nação protegida da infecção e dos zumbis. E aí, um cara que estava investigando, né, ele pergunta para o primeiro-ministro de Israel como vocês construíram um muro e se protegeram como se soubesse o que ia acontecer. E ele explica um negócio sensacional, que eu acho muito bacana. Ele explica a lei do 10º homem. Aí ele fala, o que é o 10º homem? Numa reunião de 10 pessoas, quando 9 pessoas concordarem com toda a certeza do mundo que aquela é a melhor decisão, é obrigação, dever do 10º homem discordar. Mesmo que ele concorde, é dever dele discordar do que está sendo dito. Ele tem que encontrar argumento para falar assim, e se? E foi nisso que Israel conseguiu prever e se proteger de um comunicado que estava sendo soado lá sobre zumbis. É muito legal. E é isso, a gente tem que ser o 10º homem das decisões do nosso coração. De nós mesmos. De nós mesmos. Muito bem, então chegamos na nossa quarta e última e inesperada ferramenta, que é a
espera. A espera. É agoniante, mas isso é uma ferramenta muito maravilhosa. Às vezes, você já refletiu, você já consultou todas as pessoas que você podia, você já duvidou muito do seu coração e nada acontece. E aí? Existe uma quarta ferramenta muito boa e muito poderosa, que é espera. Às vezes é o momento de esperar, não é o momento de você decidir entre A, B, C ou D, o que fazer, o que não fazer. Às vezes é o momento de esperar. E é isso que essa quarta ferramenta que exerce muita maturidade da gente, que é esperar. Às vezes não tem nada para ser feito, precisa dar um tempo mesmo. Sim, e essa espera vai trabalhar algo muito importante, que é a confiança em Deus. Se a gente espera, se a gente espera, a gente dá tempo para as coisas tomarem forma. Eu vi uma exemplificação também, coisa de velho isso, né? Fica contando uma historinha. Mas eu lembro de um outro pastor que diz que, às vezes, essa espera é como um caminhão de melancia. Tem um monte de melancia lá e conforme o caminhão vai andando, as melancias vai se encaixando e fica tudo bonitinho a carga, né? Então é isso. Às vezes as melancias dentro da gente precisam se acomodar e a gente... Estão rindo lá atrás. Estão rindo lá atrás. É um exemplo das melancias, pois bem. Às vezes precisa esperar. E eu queria finalizar aqui com um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, conselho do apóstolo Paulo para a vida em comunidade, né? Para um cristão. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, é muito bom a gente se questionar qual é a vontade de Deus. Se você faz esse questionamento, eu já dou os meus parabéns. Deus abençoe sua vida por esse questionamento, ele é muito bom. Agora, se preocupe em como responder ele. Seja diligente, seja uma pessoa sensata, olhe para essas ferramentas, para esses argumentos. Eu tenho certeza que você vai encontrar um caminho lindo, um caminho perfeito de Deus. Coloque em prática. Coloque em prática. Deus abençoe, até o próximo bate-papo. Curta aí esse vídeo. Comenta, compartilha, manda no grupo da família. Às vezes você sabe de alguém que está passando por uma situação complicada. Coloca lá, às vezes esse vídeo pode abençoar ele. E se inscreve no canal e comenta aí. Falou, mano!